Agora eu peço que você que está em casa e a Carol que está aqui do meu lado, imaginem um roteiro extremamente dramático. Situação de vida por um fio. Imagine só, um carro arrastado por um trem. Mas isso não é tudo. Dentro do carro, um bebê, Carol, de apenas 7 meses. Não, é desesperadora a situação. Imagina, Cabrini, a família passou por esses momentos assustadores e sobreviveu. E o Domingo Espetacular conversou com exclusividade sobre esse assunto que foi um susto difícil de ser esquecido. Uma história com um final feliz que a gente quer muito ver. Como é que eu ia sobreviver se eu tivesse ficado ou acontecido algo pior com as duas? E a gente ainda dorme e acorda, parece vendo o trem aqui. Era uma sexta-feira como tantas outras em Aguaí, a 200 quilômetros de São Paulo. Mavi, de 7 meses, estava com dificuldades para dormir. Então, Janine e Marcelo tentaram a solução de sempre, rodar de carro até que o bebê pegasse no sono. Uma volta curta, apenas algumas quadras. Mas no meio do caminho havia uma passagem de nível e um acidente. O carro dirigido por Marcelo foi atingido em cheio por uma locomotiva que circulava em baixa velocidade. Ainda assim, o veículo foi arrastado pelos trilhos por vários metros. Não sei, foi um momento de distração minha, um desligamento. Eu até olhei dos lados, quando fui atravessar, olhei dos lados como de costume. É um caminho que eu sempre faço, mas não vi. Estava totalmente distraído mesmo. Tão distraído que foi Janine quem avistou o trem chegando. Quando eu olhei, o trem já estava aqui no carro. Eu olhei para o lado e falei, ao trem, amor, ao trem, amor. E naquilo não deu tempo. No que eu falei ao trem, amor, ele tentou frear, acelerar e o trem já nos arrastou por uns 10 metros. Testemunha do acidente, Karina, que trabalha na farmácia ali perto, se assustou com a batida. Foi um barulho bem alto. E a gente só percebeu o acidente quando ouviu o barulho e já estava arrastando o carro ali no meio da linha do trem. Letícia também viu a colisão. Ela conta que ficou em estado de choque quando viu Janine saindo do carro com o bebê. Aí todo mundo se desesperou, saiu todo mundo correndo, foi todo mundo ver. Mas graças a Deus ninguém se machucou. Mas isso é uma imagem que deixou você... foi chocante? Nossa, eu chorei porque eu tenho um bebezinho de 6 meses, então eu fiquei assustada. Apesar da gravidade da batida, Marcelo, Janine e Mavi saíram sem ferimentos. Mas a sensação de terror vivido naqueles breves momentos não sai da memória do casal. Eu ficava só pensando, veio na minha mente os outros acidentes que eu vejo com o trem, os carros, os trens destruindo os carros. Foi essa sensação que eu tive. Falei, nossa, agora o carro vai virar, vai quebrar no meio. Praticamente na hora foi uma tensão tão grande que eu só imaginava que o carro ia virar de ponta cabeça. E na hora o Marcelo olhou pra mim e só falou assim, segura a Mavi, amor, segura a Mavi, desculpa, amor. Não deu pra pensar em nada, é um pânico na hora. E assim que o carro parou, imediatamente eu abri a porta e já saí com ela. Marcelo e Janine escaparam de uma estatística mortal. 4 pessoas morreram no ano passado no Brasil em 215 colisões entre trens e carros em passagens de nível. O Código de Trânsito Brasileiro determina a preferência dos trens nesses cruzamentos. Os trens que passam por Aguaí vêm de longe, de Goiás, e têm como destino o Porto de Santos. A carga é variada: grãos, açúcar, minério, enxofre e fertilizantes. Aqui na passagem de nível, o sinal vermelho fica ligado 24 horas. E toda vez que o trem passa, ele avisa que está passando. Mas naquele dia, nem a Janine, nem o Marcelo se lembram de ter ouvido esse apito aí. A gente não se recorda se ele apitou ou não apitou. Porque geralmente, aonde a gente mora, a gente escuta de longe ele apitar. Dona Audrey, avó de Mavi, soube do acidente pela própria filha e foi com o marido para o local. Quando chegou lá, eu desci do carro, já fui correndo, entrei na linha, peguei ela, a menina no colo, a minha neta que estava com ela, e ela ficou nervosa. A gente deu um choro, assim, controlando, porque estava em choque, não sabia se chorava, aquele nó na garganta. Ela falou, mas tá tudo bem, mãe, tá tudo bem. E graças a Deus, não aconteceu nada com eles, nem um arranhão.
sem arranhões, mas com a lembrança dos momentos de angústia marcada na memória. Sempre volta na cabeça o acidente, o momento. Eu mesmo fico pensando o que poderia ter acontecido pior. Como é que eu ia sobreviver se eu tivesse ficado ou acontecido algo de pior com as duas. O Marcelo, a todo momento, ele fica falando o que foi que eu fiz, onde eu estava com a cabeça. E assim, a gente ainda dorme e acorda, parece vendo o trem aqui. O gerente de segurança da empresa responsável pela via férrea faz um alerta aos motoristas. A gente tem que parar, olhar e principalmente escutar. A gente pode até não ver a locomotiva se aproximando, mas se a gente escutar, abaixando o som do carro ou tirando o fone de ouvido, a gente vai garantir uma movimentação segura e tranquila para todos os nossos pedestres e motoristas também. O carro teve perda total, mas para a família, isso é o que menos importa. Agora é celebrar a vida, né? Bens materiais a gente recupera. Vocês vão contar para ela a sua história. Sim, com certeza. Sim. E no futuro ela vai saber, sim, do que aconteceu. E graças a Deus, né, somos um milagre. Estamos aqui vivos e ilesos.